Altitude FM. O Frente a Frente está de regresso para comentar a atualidade política da semana, uma tarefa que cabe desta vez a Ricardo F. Sousa, do PSD, Gonçalo Amaral, do PS e Daniel Lucas, do PG, Nós Cidadãos. E começamos pelo acontecimento marcante da semana, que são as comemorações do 25 de Abril. Ricardo F. Sousa, o que há a destacar no primeiro discurso de António José Seguro como Presidente da República? Antes de mais, cumprimento o Luís, cumprimento mesmo os colegas do painel e o público que nos escuta. Bom, aquilo que há a destacar no discurso do Sr. Presidente da República tem a ver basicamente com duas situações que me parecem, na minha opinião, aquelas que mais sobressaíram no discurso, que foi a questão da transparência no financiamento dos partidos políticos e o combate à corrupção. Foram estas as duas grandes bandeiras que foram de algum modo abordadas no discurso do Sr. Presidente da República e também, obviamente, um apelo feito aos jovens para que nunca desistam dos seus sonhos, para que acreditem na liberdade, acreditem na democracia e nunca deixem de lutar pelos seus ideais e por aquelas ideias em que acreditam. Mas voltando a estas duas bandeiras da transparência e da corrupção, julgo que fizeram todo o sentido, porque, como tivemos a oportunidade de abordar no programa anterior, a nova lei de financiamento dos partidos permite que haja uma ocultação dos doadores individuais dessas mesmas forças partidárias, o que, à semelhança daquilo que dissemos no último programa, acho que de algum modo obscurece um pouco a transparência que este processo deveria e todos nós deveríamos exigir que tivesse. E, portanto, o Sr. Presidente, ao trazer este assunto para uma data tão importante como foi a comemoração dos 52 anos do 25 de Abril, julgo que ele também quer fazer dela uma bandeira e também um farol para que a sociedade se una em volta deste tema, que está intimamente ligado ao tema da corrupção. Aliás, eu já citei este estudo aqui várias vezes. No fim dos anos 90, inícios dos anos 2000, houve um estudo feito por uma universidade inglesa que media, portanto, o impacto da corrupção na produtividade e até no próprio produto interno bruto das nações. E, de uma forma muito genérica, uma das coisas que ressaltava em relação a Portugal é que, se não fosse a corrupção em Portugal, poderia ter um nível de vida semelhante ao da Dinamarca, que é só um dos países com o melhor nível de vida do mundo. Portanto, nós daí vemos o impacto que estas práticas, que este conjunto de práticas tem em toda a sociedade, tem na atividade económica, mina a credibilidade das instituições e também das pessoas e compromete, de algum modo, o futuro e o crescimento do país. Daí que sejam dois temas muito presentes, que merecem que toda a sociedade portuguesa se una em torno dos mesmos e que as instituições promovam e adotem práticas e comportamentos tendentes à diminuição cada vez maior deste tipo de comportamentos e também à criação de políticas e de mecanismos que impeçam que alguém tenha, enfim, a veleidade ou a intenção de prevaricar. Portanto, julgo que foi um discurso muito equilibrado. Aliás, hoje eu fiz uma passagem muito superficial pelos órgãos de comunicação social e quis-me parecer que foi um discurso até elogiado por todas as forças políticas. Aliás, quando o próprio André Ventura, que é alguém que está sempre contra tudo e contra todos, ele próprio vem elogiar, portanto também diz muito da forma como o Sr. Presidente esteve nesta matéria. Portanto, acho que é um bom indício, foi um bom pontapé de saída para o seu mandato. Esperemos que assim continue. Gonçalo? Bom dia a todos. Ricardo, Daniel, Luís, a todos os técnicos jornalistas da Altitude e a todos os nossos ouvintes. Efetivamente, eu devo dizer, antes de mais, que já tinha saudades de um bom discurso no 25 de Abril. Desde os discursos que eu nem considero discursos adequados a uma comemoração do 25 de Abril com que Cavaco Silva nos presenteou durante 10 anos, até aos discursos que agora, ultimamente, Marcelo Rebelo de Sousa ia fazendo
com alguma qualidade, etc. Mas este discurso de António José Seguro, efetivamente, e não estou a dizer isto sinceramente por ser um presidente de esquerda ou por ser alguém do PS, mas efetivamente António José Seguro teve um discurso que acabou por ser conciliador, educativo, que transmitiu esperança, que tentou chamar a atenção para algo que é necessário fazer, que é cada vez mais levar o 25 de Abril aos jovens. Eu vi agora nesses últimos dias aquelas típicas reportagens de rua, muitas vezes apenas por influencers de Facebook ou de Instagram, em que perguntavam a crianças, nomeadamente, se achavam que o 25 de Abril era um feriado importante. Ok, todas diziam que sim. Mas depois perguntavam se era tão ou mais importante do que os outros feriados. E muitas diziam, é igual, é feriado na mesma. Isso é que importa. Ou seja, hoje em dia as crianças, se não forem efetivamente sensibilizadas de outra forma, veem o 25 de Abril como uma festa igual ao São João ou ao Santo António. A verdade é esta, parece mais uma festa de santos populares, porque realmente o país está em festa, câmaras municipais, instituições, governo, desmultiplicam-se em sessões comemorativas, com palestras, com debates, com música, com arte, com diversas formas, mais diversas formas, e muito bem, pelo país todo vamos tendo essa festa. E que os grandes momentos têm que ser comemorados e têm que ser lembrados, isso é como o aniversário, o nosso próprio aniversário também tem que ser comemorado, porque realmente é um facto importante que devemos comemorar, não é? Não devemos aceitar a passagem de vida como um mero episódio, não é? Mas realmente os jovens cada vez mais estão aliados do que é que realmente o 25 de Abril significou. Eu já nasci após o 25 de Abril. Já não senti na pele a guerra, a censura, a perseguição, o medo, mas pronto, o meu pai foi à guerra, os meus pais viveram efetivamente numa aldeia do interior durante grande parte da sua vida, até terem que começar a fazer a sua vida até de uma forma prematura, porque era muitas vezes quase a obrigação, as oportunidades não eram o que eram, e eu desde muito cedo compreendi isso, e aos poucos fui compreendendo tudo o resto, fui compreendendo realmente os fenómenos, fui compreendendo como é que se passou, como é que se passou, mas também um pouco pela minha iniciativa própria e pela minha curiosidade normal, natural. Hoje em dia, os jovens, eu olho para as minhas filhas, por exemplo, e elas não sentem já minimamente isso. Para elas o avô estar na guerra, elas nem compreendem bem o que é que poderá ter sido a guerra colonial, agora até, pronto, agora vêm de perto, imagens todos os dias de guerras que vamos tendo aqui bem perto de nós, mas até aqui elas nem percebiam muito bem o que é que uma guerra era, o sofrimento que isso implicava, etc. Mas, ou seja, é muito difícil transmitir às crianças que a vida nem sempre foi, eu não vou dizer fácil, porque hoje em dia a vida também não está nada fácil, principalmente para os jovens, mas a vida nunca foi tão simples como era até aqui, e realmente que há aqui um conjunto de vitórias que em Abril foram adquiridas e que também se podem perder muito rapidamente. E António José Seguro fez muito bem, ele, enquanto dignitário da maior posição, da mais importante posição do país, ou seja, que dá outra força a esta comunicação, né? Em falar diretamente para os jovens, em pedir-lhes para eles próprios, nomeadamente houve aqui uma frase que me ficou bastante marcada e pensei bastante nela, para eles se insurgirem cada vez que vissem a liberdade a ser usada para ela própria ser restringida, ou seja, quando alguém utiliza uma suposta liberdade para tentar inibir a liberdade dos outros. Ou seja, é porque realmente, se nós não tivermos esta educação perante os mais jovens, facilmente eles entram num processo em que pensam que
é normal a diminuição de alguns direitos, é normal a diminuição até de algumas liberdades, e hoje em dia temos vários casos a nível interpessoal em que isso está a acontecer, né, relacionamentos, na liberdade dos direitos da mulher, e eu tenho 2 filhas, sinto bem isso, e estou bem atento ao que isso possa significar. Efetivamente, acho que é uma mensagem importantíssima para se ter na Casa da Democracia Portuguesa, na Assembleia da República, num dia importante como este. Acho que é uma mensagem importantíssima de ser passada. E efetivamente eu já não vi uma mensagem deste género há mais de 20 anos. E daí eu estar contentíssimo, e depois de ter ouvido com muita atenção o discurso do Presidente da República, tal como o discurso dos restantes intervenientes na Assembleia da República em direto, fiquei realmente muito sensibilizado e disse, realmente temos um Presidente da República que agora veio tocar, porque é normal que estes discursos possam ser utilizados, e foram pelos próprios partidos, quase todos, utilizados para falar da política atual, foram utilizados para falar até da própria filosofia do pós-revolução, mas sinceramente o discurso de António José Seguro foi um discurso realmente que nos deixa em alerta, e acho que isso é muito importante. Eu fiz questão de fazer com que as minhas filhas ouvissem bem aquelas palavras, aliás, os noticiários também foi logo nisso que pegaram, mas ainda antes eu achei importantíssimo, e chamei-os e disse, olha, vocês vão ter que ouvir muito bem esta parte aqui do discurso do Presidente da República, porque acho que isto é importantíssimo para vocês, de maneira que eu estou satisfeitíssimo. Não foi uma surpresa, não posso dizer que foi uma surpresa porque já estaria à espera de algo bom, mas realmente superou as minhas expectativas. Daniel? Bom dia, Luís, bom dia, Ricardo, Gonçalo. Eu estou muito alinhado com aquilo que também que já foi dito, mas aqueles que duvidavam realmente destas competências, no fundo, e esta sensibilidade deste Presidente da República, eu acho que este princípio de mandato está-se a dissipar, ou está-se a dissolver, no fundo, estas dúvidas, e está a mostrar para aquilo que veio, não é? E realmente, claro que tínhamos o anterior, Marcelo Rebelo de Sousa, muito de contato com as populações, estar com as pessoas, a nível de afetos, mas António José Seguro acho que consegue aqui um equilíbrio interessante, que é a parte institucional, e não deixa de ser também uma pessoa de afetos, sem precisar estar com muitas selfies ou com muitos abracinhos, mas tem uma proximidade enorme com as pessoas e com os territórios. Este discurso vai nesse seguimento. Eu também ia focar neste aspecto, não quero estar aqui a repetir, mas realmente ele, enquanto professor que foi, e também tem 2 filhos jovens ainda, também sabe esta realidade daquilo que está a acontecer com esta juventude, se possa assim dizer. Eu próprio também trabalho muito perto com jovens e vejo que cada vez mais este fator dos populistas que estão ali em força, com coisas boas também, naturalmente, não podemos dizer que é tudo mau, há aqui algumas situações que não deixam de ter razão, mas é muito mais de reação do que propriamente de reflexão que os jovens estão a sentir e a fazer. E este aspecto do António José Seguro, e sabendo que estes jovens estão muito mais para reagir do que para refletir, para depois poder agir, eu acho que ele deu uma boa lição de história, de emoções, de verdade. Aliás, aquilo que o Pacheco Pereira, naquele debate com o André Ventura, não conseguiu transmitir, porque o André Ventura também não permitia, aquilo que António José Seguro, Presidente da República, transmitiu, é muito interessante para alertar os jovens realmente o que é isto da liberdade, o que é ter, o que é não ter. Ele fez este paralelismo fantástico, foi incrível. E para além disso também reforçou o papel, e eu também comungo, como o Gonçalo, que tem 2 filhas, eu tenho 3 filhas, e também sinto na pele, quase todos os dias, estas reações menos boas que voltamos a ter, e não é só dos miúdos, não é só dos rapazes, é das próprias famílias. E eu vou dar aqui um exemplo do futebol. Tenho uma das filhas que joga futebol, e aliás, e antes de falar desta filha que joga futebol, houve um jogo que a minha filha mais velha apitou, portanto, de futebol. Na altura
ela não era uma expert na matéria, mas pediram-lhe para fazer isso, e havia pais muito chateados e chamaram todos os nomes possíveis. Vocês não imaginam. Estamos a falar de nomes mesmo de baixo nível, para uma menina que tinha na altura 12 anos. 12 anos. Uma coisa, os próprios pais. Bom, isso diz muito da educação. Da educação. Mas isso o problema é esse. Portanto, e está a acontecer bastante isso. E agora há pouco tempo, as miúdas foram jogar aí uma cidade aí muito próxima, que não ganharam o jogo, mas começaram até a ganhar o jogo contra os rapazes, e aquilo feriu não só a equipa, mas os jogadores, os miúdos até estavam a ter um comportamento adequado, com algumas emoções com o futebol também, já sabemos que provoca, mas eram os próprios pais a provocar as miúdas, atiçavam a dizer, mesmo para as miúdas, o lugar da mulher não é jogar futebol, o lugar da mulher é estar em casa, os próprios pais, e estamos a falar mesmo do sexo feminino, não estou a falar só de homens a provocar, que criou ali algum mal-estar entre os pais das miúdas e da equipa adversária, mas portanto, isso só para dizer o quê? Que realmente esta atitude e aquilo que o Presidente da República trouxe para relembrar o que é que são os princípios de Abril, eu acho que foram importantes mesmo para mostrar a esta geração e para travar, porque aquilo que eu disse é uma verdade, que é, e aquilo que o Gonçalo também disse, que há aqui algumas situações que começam a privar, é uma lei que começa outra vez a andar para trás, quer dizer, isto pouco a pouco, isto vai mexendo e na verdade, qualquer dia, aquilo que nós tomamos como certo, que era a liberdade, ou os princípios da liberdade, claro que com regras, naturalmente que isto é numa anarquia, tem que haver regras, se deixamos correr de uma forma lenta, qualquer dia podemos ser privados da liberdade. E o que acontece é que, e acontece em muitos países, quer dizer, há uns anos atrás, quem é que pensava, por exemplo, que a Ucrânia, que era um país democrático, não é? Quem é que pensava que podia ser privada da sua liberdade, não é? Quer dizer, ninguém pensava nisso. O que é certo é que, neste momento, devido, como todos sabemos, há aqui uma privação da sua liberdade, ou uma tentativa relativamente a isso. E depois, lá está mais uma vez, a falar aqui a parte da desigualdade, que ainda são muito visíveis entre homens e mulheres, seja na parte de alguns vencimentos, por exemplo, de alguns cargos de chefias, e acho que ele trouxe aqui vários assuntos que são muito importantes e está de parabéns, acho que foi um dos melhores discursos. E depois, claro que simbolicamente, a mim isso aí não é o mais importante, mas simbolicamente, assim como o Gonçalo também trouxe um cravo, pelo aquilo que eu percebi mais que os últimos 20 anos, ou os últimos presidentes da República, nenhum deles tinha levado um cravo na lapela, e ele, de uma forma simbólica, vale o que vale, naturalmente isso não é o mais importante, mas acho que simbolicamente, para não deixar morrer Abril, eu acho que foi importante o discurso dele para a sociedade. Curiosamente foi uma sessão que decorreu quase sem incidentes, houve um pequeno problema, um pequeno desaguisado entre um deputado do PS e o Presidente da Assembleia da República, mas nem o próprio André Ventura fez aqueles discursos inflamados como tinha feito o ano anterior. O que é que acham desse... Não ficou muito atrás. Não, mas já agora, se me permite, ainda bem que o Luís levantou esse tema, porque eu ia levantá-lo obrigatoriamente. Quer dizer, a palavra que mais se associa ao 25 de Abril é a palavra liberdade. E há para aí certos partidos e certos grupos que se acham donos do 25 de Abril. Há aí uma certa esquerda em Portugal que acha que são eles os donos do 25 de Abril e que as outras forças à direita não têm o direito... Não é a esquerda toda? Não, uma certa esquerda só. E que a direita não tem o direito de comemorar o 25 de Abril. E ontem, que se comemorava o Dia da Liberdade, houve aqui 2 episódios, curiosamente protagonizados por elementos da esquerda e da extrema-esquerda, que, a meu ver, mancharam um pouco a grandiosidade do dia. Desde já, de uma forma, embora menor, a postura do deputado Pedro Delgado Alves, que, quando dos aplausos ao discurso do Sr. Presidente da Assembleia da República, virou-se de costas numa atitude de protesto. Mas, a ver, a liberdade proporciona que quem entender que se comporte daquela maneira, com certeza que sim.
Agora, esses mesmos que têm este tipo de comportamento, depois não podem dizer que as outras bancadas mais à direita, designadamente o Chega, que são isto e que são aquilo, quando tem precisamente a mesma atitude. Portanto, não se pode ter aqui 2 pesos e 2 medidas. Obviamente que a liberdade deu-nos a possibilidade de nos expressar da forma que nós entendamos que é mais adequada para manifestar a opinião. Agora também temos que ter respeito pelas instituições, quer dizer, e aquilo, a meu ver, foi completamente desproporcionado, porque, como disse o Daniel agora muito bem, o discurso foi um discurso muito interessante e muito bom. Aliás, e vemos, quer dizer, o deputado Pedro Delgado Alves, toda a gente levava o cravo, ou aqueles que entendiam o cravo na lapela, ele ia ali e parecia que levava um centro de mesa no bolso, portanto, até de uma forma ostensiva e exagerada. E depois o outro episódio, que assim, a meu ver, foi muito mais grave, foi manifestantes da extrema-esquerda, da esquerda radical, quando a descida da avenida por parte da Iniciativa Liberal, dirigiram-lhes grandes impropérios e muitas vezes até havendo ali quase um confronto físico. Quer dizer, quando eles lá iam na sua vida, sem fazer mal nenhum, de uma forma muito ordeira e cordata, e portanto, estas pessoas que se julgam donas do 25 de Abril são precisamente os primeiros a derrogar todos os princípios e todas as liberdades que vieram com este mês 25 de Abril. Portanto, há aqui um discurso totalmente adverso àquilo que é a ação desses elementos. Gonçalo, sobre isso? Pronto, o Ricardo tinha que aproveitar aqui para inflamar um bocado a coisa. Não, é verdade, e exagerar imenso nas palavras. Quando ele diz que se viam atitudes como a Pedro Delgado Alves precisamente iguais do outro lado, não, isso não é verdade. Pedro Delgado Alves, eu não vou defender e dizer que ele esteve muito bem ou que tinha toda a razão, até porque também não concordo a 100% com o que ele fez. Mas, efetivamente, mostrou apenas o seu desagrado ao virar costas no final do discurso do Presidente da Assembleia da República. Não o interpelou, não o apupou, não o interrompeu, portanto, apenas e só ele, tendo sentido um pouco mais do que se calhar outros deputados lá tivessem, porque ele penso que é o relator ou o Presidente da Comissão para a Transparência da Assembleia da República, claro, não gostou de ver atacado na forma como foi o trabalho que está a ser feito por essa comissão. Que, obviamente, como qualquer outra comissão, que trabalho que está a desenvolver poderá ser passível à crítica, sem problema, obviamente, e poderá ser sempre melhorado. Claro. Agora, efetivamente, acho que a Guiar Branco teve ali 2 falhas grandes. Eu não acho que o discurso tenha sido tão bom, porque ele, por um lado, errou na forma e, por outro lado, deixou uma coisa por fazer, que é, então, qual é a alternativa? E quando nós tivemos agora, ainda há pouco tempo, né, já alguma polémica, que eu acho que devia ter sido bastante maior e a discussão devia ter sido bastante maior, em relação à questão dos donativos aos partidos, não é? E parece que Zé Pedro Guiar Branco até gostou e apoia e quer mais, não é? E agora até quer que, efetivamente, que as declarações de interesse e de rendimentos dos titulares de cargos políticos deixem de ser feitas ou qualquer coisa deste género. Bom, de certeza que não será bem isto, não é? Mas, efetivamente, poderá ser criticável o que está a acontecer. E poderá ser criticável porquê? Eu próprio, enquanto vereador, tive que perder 4 copiosas manhãs da minha vida a preencher aquela declaração para o Tribunal Constitucional. E eu que sou uma pessoa, que vou ser muito sincero, humilde que chegue para ser fácil de preencher aquela declaração. Mas para quem não sabe, eu passo aqui a explicar muito sinteticamente em que é que aquilo consistia. Consistia em, salvo erro, 8 páginas que tinham que ser preenchidas à mão, em duplicado, ou seja, passei ao trabalho da escola primária, era trabalho 1, fazer a redação, trabalho 2, copiar a redação, a própria redação, ou seja, nós tínhamos que escrever à mão, em duplicado, que lá está, também suscetível de erro, ou seja, não podíamos fazer à mão e a seguir autenticar uma fotocópia, não. Não podia ser através de papel químico também, não. Fazer em duplicado, escrever em duplicado, tintim por tintim, tudo que tínhamos, etc., de imóveis a móveis, etc. Pronto, todas as participações e coisas que eu nem sei já, que essas não, infelizmente nem tinha, eram parágrafos que ficavam por preencher da minha parte, que era ótimo, mas a verdade é que aquilo
Eu pergunto-me, então, mas quantos funcionários tem o Tribunal Constitucional para, se fizermos uma média de 4 vereadores por Câmara Municipal, só estou a falar das câmaras, não é? 4 vereadores por Câmara Municipal que tivessem que entregar aquela declaração no país todo, em 307 câmaras, já tínhamos aproximadamente, ou 308, já tínhamos aproximadamente 1200 declarações daquelas, em que, efetivamente, se calhar, em primeiro lugar, o que tinha que ser feito era verificar se uma e outra diziam exatamente a mesma coisa. Não é? Ora, vocês vejam, quanto mais o processar a informação, etc. Hoje em dia, agora isto sou eu, vale o que vale, é a minha humilde contribuição, mas hoje em dia, os sistemas informáticos que há, não, mas acho que hoje é feito de forma eletrónica, uma plataforma, já é feito uma plataforma. Já é feito uma plataforma. Eu julgo que sim. E depois como é que é verificado? Esse processo já ultrapassa. Claro, obviamente. Assim, aliás, onde é que a guiar branco? É muito mais facilmente verificável e rastreável do que se for feito claro, à mão. Portanto, há mecanismos de fazer um match de informação. E hoje em dia, com a utilização de inteligência artificial e atenção, não é preciso meter isto no Gemini e no ChatGPT. Nós podemos pôr um motor de inteligência artificial funcionar no nosso computador e podemos instalar lá um ovinho por cima, que aquilo puxa imenso pelo processador, mas faço localmente, sem que a informação seja disseminada, nomeadamente para os servidores do provedor do serviço. Mas pronto, isto é apenas um à parte. Agora, onde é que José Pedro Aguiar Branco tinha razão? Realmente o que é que está a ser feito com estas declarações? Isto tem servido para quê? É que eu, por acaso, não me lembro de nenhum autarca, deputado, ministro, seja o que for, que tenha ido a um processo de averiguação. Poderá ter havido, não é? Por haver discrepâncias na declaração ou por haver um súbito aumento do património, ou seja, do que for. Mas, efetivamente, vê-se muito a sair cá para fora. Voltamos aos tempos de há 15 anos atrás, em que o segredo de justiça era o que era. Não é? Voltamos ao mesmo. Instituições que deveriam ser os garantes da legalidade, e de informações sensíveis, né, da parte dos cidadãos, e estamos a falar aqui de informação muito sensível, cada um tem direito à sua vida e na sua privacidade. Né? Ou seja, se nós encaramos um Tribunal Constitucional como uma instituição que deveria estar acima de qualquer suspeita, etc., então, o que acabamos por ver é que, efetivamente, e às vezes a informação efetivamente pode ser consultada, nomeadamente por jornalistas, etc., desde que o pedido seja feito fundamentado ao tribunal, mas efetivamente serve para expor a vida de um político qualquer em praça pública, o que é muito desagradável. Claro. E José Pedro Aguiar Branco tem razão quando diz que cada vez mais os políticos estão profissionalizados. Porque realmente, quem já tem uma vida fora da política, minimamente estruturada e minimamente credível, ao ir para a política, em primeiro lugar, sujeita-se logo à partida a uma baixa de rendimentos. Depois tem que fazer este tipo. Não, quem vá. Mas depois, já vamos, esta é a terceira parte. Mas a segunda parte é, depois vê a vida dele em praça pública, seja pela declaração de rendimentos e de património, etc., seja pelo que for. Claro. E depois, em terceiro lugar, quando cessa as funções, nem que volte a trabalhar na área em que trabalhava antes, ainda é acusado das tais famosas, que eu ainda nunca percebi isto muito bem, mas será falha minha, que são as famosas portas giratórias. Que é como quem diz, alguém que é da área da energia, ou que é da área da saúde, ou que é da área das comunicações, ou seja o que for, vai para Ministro da Energia, ou para Secretário de Estado, ou da Saúde, ou da Economia, ou qualquer coisa. Quando volta, mesmo que volte para a área dele, parece que se não for para o lugar mais baixo que a carreira ele pode permitir, né? Ou seja, uma pessoa que adquire experiência efetivamente para ocupar um lugar, o que há logo olha, é a porta giratória. Este foi para lá, agora tem conhecimento, fez contratos com uns e com outros, como se costuma dizer popularmente, abotoou-se bem, e agora ainda vai para o privado, com a informação privilegiada toda que tem, etc, etc, etc. É muito complicado ser político cada vez mais hoje em dia. Não, Gonçalo, e aquilo que ontem o Pedro Aguiar Branco quis dizer foi precisamente
Hoje em dia estamos a assistir a uma falta de equilíbrio entre aquilo que deve ser o escrutínio democrático dos rendimentos e, portanto, de todo o percurso profissional de uma pessoa, e depois a exposição extrema, muito equivalente aos programas, os Big Brothers da vida, portanto, a esses programas que expõem ao pormenor a vida da pessoa. E, portanto, ninguém, como dizia o Gonçalo, e muito bem, que tem a sua vida minimamente estruturada e profissionalmente estável, se quer sujeitar a este tipo de achincalho na praça pública. E com isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a degradar a qualidade dos nossos governantes e daqueles que estão à frente das instituições. Porque se os bons não se predispõem a servir o país de uma forma abnegada, que até há relativamente pouco tempo acontecia, portanto, só aqueles que não se importam desta devassa ou que se sujeitam a isto, é que estão na linha da frente para ocupar os cargos, porque aquelas pessoas que têm crédito e mérito dificilmente se sujeitarão a tal nível de escrutínio. Portanto, aqui é uma questão de equilíbrio. Nós temos a tendência a exagerar, ou para um lado ou para o outro. E nesta questão da transparência também tem que haver um certo equilíbrio, um equilíbrio entre aquilo que deve ser a informação disponível e que se deve prestar à sociedade e também alguma reserva da intimidade e da vida privada que todos temos direito, mesmo aquelas pessoas que estão na linha da frente da governação. Exatamente. Mas, Ricardo, por isso é que os comentadores, os políticos também têm que ser aqui moderados na sua abordagem e linguagem. Pois existe aqui um crescente. Para atacar, depois o povo naturalmente faz. Pois uma coisa alimenta a outra, não é? Uma coisa alimenta a outra. Não, o que eu acho é que, relativamente ainda a este episódio do Pedro Delgado Alves, quer dizer, nem todos os meios justificam os fins, claro. Não é? Isso é óbvio. Depois, o que eu acho também é que tanto o PSD como o PS não deixam de ter infiltrados do Chega, ou infiltrados do Bloco de Esquerda, ou do nosso cidadão. Portanto, ou seja, é natural que haja sempre ali alguém que exagera. Explica-lhe essa tese. Façam aqui um exagero na forma de estar, da forma exorbitante, quer dizer... Mas assim volto a dizer, Pedro Alves, enfim, eu acho que é uma forma totalmente desadequada. Da esquerda mais à esquerda do PS. Há uma questão... É da esquerda mais à esquerda. É uma pessoa tida como moderada. Eu não vou por aí. Esse jogo foi um concurrente do Pedro Nuno Santos. É dessa linha. E com o regresso agora... É dessa linha. O regresso agora do Pedro Nuno Santos. Ainda vais ter saudades do Pedro Nuno Santos. Ainda vais ter e agora com a vinda dele mais reforçada, alguns deputados lá estão. Ele da forma... Da forma dele ser, Pedro Mas é desadequado, independentemente de qualquer coisa. Isto seria o máximo que ele conseguia fazer. Foi um bocadinho despropositado. Sentiu-se, o rapaz sentiu-se. Não foi um momento feliz, também não concordo. Mas assim como é desadequado algumas manifestações de rua, honestamente eu tive... também de uma forma superficial, mas vi alguns registros fotográficos e algumas reportagens que nas manifestações mesmo há pouca moderação, e quanto mais se bate, mais, neste caso aqui, principalmente incendeia-se. E a vítima, neste caso aqui, a vítima, pressupondo que o André Ventura e o Chega é a vítima neste processo, que não é, mas pressupondo que é um pouco a vítima, só cresce. É que na verdade não se pode ir com cartazes para a rua, e peço desculpa aqui o palavreado e permita-me que eu diga, não se pode vir aqui com cartazes para a rua a dizer que André Ventura é uma puta. Por exemplo, acho que é do mais ridículo. Claro. É do mais ridículo que há este tipo de manifestações. Não traz nada politicamente, não traz nada a nível educativo, só traz mais revolta, só ajuda. Claro, e é um pouco isso. Por isso é que António José Seguro também pede moderação, ter o próprio discurso, que é uma forma inteligente. É uma forma inteligente de poderem, para quem quiser, que o próprio André Ventura e o próprio Partido Chega que possa afundar-se de uma forma natural. Porque senão há aqui uma ascensão deles. É uma coisa incrível. Mas basicamente é isto. Eu acho que o PS, neste caso aqui, mas também há do PSD, o PS está a viver aqui já falamos sobre isso, é um momento mais difícil, com esta falta de... falta de liderança, de certa forma, porque tem que também controlar ali um pouco esta bancada, estes deputados. E depois com a vida de Pedro Nuno Santos, mais uma confusão. Aliás, até quem estava do lado de Pedro Nuno Santos também... como a
Marina. Portanto, ou seja, vai já falar mal. Enfim, há aqui uma confusão, quer dizer, não se entendem. E nós também precisamos, honestamente, independentemente da nossa cor política, daquilo que nós queremos, eu acho que tanto o PS e o PSD, sobretudo o PS e o PSD, não quer dizer com isto, e eu volto a referir de uma forma muito humilde, não quer dizer que os outros partidos, mais à direita ainda, ou mais à esquerda, também não tenham aqui alguns aspectos que sejam importantes para a sociedade portuguesa. Claro que sim. Porque, em última instância, o que nós queremos é que as pessoas sejam felizes, não é? E que tenham coisas boas na sua vida, e a nível familiar, a nível de habitação, de emprego, etc. Agora, é preciso aqui alguma moderação, e só assim é que se ganha, com esta moderação é que se pode combater. Aliás, Manuel Alegre disse uma coisa muito interessante, e é do PS, também de esquerda, mas e disse uma coisa muito interessante, é que só se consegue combater, apesar que ele estava a falar mais na parte das guerras, mas só se consegue realmente combater com as palavras. Ele falava com a poesia, mas não queria agora estar aqui a usar a poesia, mas realmente é com as palavras é que se consegue combater, e não com estas manifestações mais radicais de falar mal, de dizer palavras desadequadas, e este tipo de manifestações na casa da democracia não fica nada bem. Ricardo, por cá, a celebração do 25 de Abril foi mais pacata, digamos assim, marca. Bem mais. O que é que há a destacar? O que é que há a destacar, quer da sessão solene do 25 de Abril, quer também da homenagem a Pinto Balsemão? Foi adequada esta homenagem desde já? Bom, vamos lá ver uma coisa. Obviamente que Francisco Pinto Balsemão é um nome incontornável da sociedade portuguesa, não só no campo político, mas também no campo empresarial. Portanto, foi um empreendedor. Aliás, foi a primeira pessoa que construiu um império à volta da comunicação social, abriu o Expresso, que ainda hoje é um jornal de referência, foi ele... Ainda durante em 72 ou 73, se não me engano. Portanto, foi ele o fundador do primeiro canal de televisão privada em Portugal, assim, portanto, nesse aspecto tem um percurso invejável. Portanto, também teve a sorte de ter as suas origens cá na Guarda. Ele próprio não nasceu cá, vinha cá esporadicamente. Aliás, segundo foi dito no discurso ontem, se somar todos os tempos em que passou na Guarda, teria vivido cá mais de um ano. Pronto. Agora, quer dizer, não há assim, eu pelo menos de memória, não me consigo recordar de um feito protagonizado por Francisco Pinto Balsemão que, de algum modo, tenha impulsionado a Guarda. Agora, claro que sim, com o legado da família, que depois ele deu continuidade a oferecer, portanto, todo esse património que a família tinha à Guarda. Portanto, acho que isso é merecedor de respeito e é merecedor de referência, e claro que, como figura incontornável que é da sociedade portuguesa, a Câmara entendeu e bem prestar-lhe a devida homenagem no dia de ontem, até com portanto, a atribuição do nome de uma artéria da cidade, neste caso na plataforma logística, também fazendo jus ao caráter empresarial e empreendedor de Francisco Pinto Balsemão. Portanto, quanto a isso, acho que sim, eu acho que à Guarda faz-lhe falta figuras de referência, desejavelmente fossem nascidos ou que houvesse uma ligação muito mais profunda ao território, mas neste caso não era a ligação do próprio, mas sim da família, de todo o legado, e que ontem foi lembrado em boa hora. Quanto à sessão solene em si, eu devo dizer que tenho participado ultimamente e ontem verdadeiramente gostei. Gostei porque, para além de estar bem organizada, e desde já dou os parabéns aos colaboradores da Câmara que estiveram, portanto, no evento, que estava muito interessante, o próprio discurso do Sr. Presidente da Câmara, ao contrário daquilo que aconteceu no ano passado, foi um discurso, pronto, puxando sempre a brasa à sua sardinha, mas não houve aqui um ataque à oposição como houve o ano passado. Portanto, nesse aspecto foi um discurso muito mais fluido, menos crispado. Desta vez a oposição já não faz sombra, não é? Pois, não, exatamente. Quer dizer, a operação agora já não podem ser apelidados de malandros e que são entraves à governação, mas pronto, mas eu registro isto porque também é positivo. Independentemente da razão lhe assistir ou não, também se estar sempre a atacar a oposição e a minimizar o seu papel. E, portanto, acho que foi um discurso à sua maneira cordato, como eu disse, acabei de dizer, quer dizer, com algum grau de propaganda associado, mas foi um discurso
portanto, que não merece qualquer reparo negativo. Da mesma forma que todos os outros discursos que também foram feitos no dia, designadamente dos representantes das forças partidárias e dos senhores presidentes de junta, portanto, cada um à sua maneira e dentro do seu intervalo ideológico, portanto, fizeram apelos, manifestaram desejos, que me pareceram, portanto, todos legítimos, e de algum modo acho que havia ali um fio condutor entre todos estes discursos, que ao fim e ao cabo é a sua, como é que eu hei de dizer, o seu amor à guarda, obviamente ficou patente nos discursos, e também a sua admiração pela liberdade que o 25 de Abril nos proporcionou. Portanto, julgo que dessa forma ontem foi um dia feliz. Foi uma sessão evocativa do 25 de Abril que eu gostei de participar e que efetivamente acho que deu um mote para que as próximas também possam ter o mesmo nível que esta teve. Gonçalo? Bom, eu também tenho que me associar aqui um bocadinho aos parabéns que o Ricardo acaba por dar à Câmara Municipal da Guarda e aos seus funcionários pela organização destas comemorações do 25 de Abril. Em primeiro lugar, efetivamente, e como eu dizia há pouco, o 25 de Abril foi direitos, foi liberdade, foi o fim do medo, foi a explosão das artes e da cultura. E acho que foi a verdadeira libertação, a verdadeira efetivação do poder autárquico, e nós tivemos isso quase tudo aqui nestas comemorações. Do poder autárquico até já falámos, houve até uma ação específica para a comemoração de 50 anos do poder autárquico, com testemunhos dos antigos autarcas, muito bem organizada, ou seja, sempre com atos culturais associados, trazendo jovens a mostrar, seja a nível do canto, a nível da pintura, a nível das várias diversas formas de arte. O que este ano não se fez, ou pelo menos eu não dei propriamente por isso, foi o que era normal fazer-se até há poucos anos atrás, uma atividade que envolvesse todas as escolas primárias e jardins de infância na elaboração de uma pequena tarefa que, por mais singela que fosse, mas até costumava ficar em exposição, Jardim José de Lemos ou noutro sítio. Ou no outro da Câmara. Ou no outro da Câmara, assim, mas que acabava sempre por envolver as escolas e os jardins de infância. E acho que isso, fica aqui este apontamento, seria se calhar também fazer sempre o mesmo cansa, não é? Mas será de retomar. E também por causa dos programas que as pessoas têm que tomar. Sim, há aqui muita coisa envolvida, mas pronto, será. Eu gostava de voltar a ver. Sim, mas era interessante, claro, a ser retomado. Mas, por exemplo, logo também com aquela alusão a Celeste Queiro, a distribuir cravos desde a Praça Velha até a Praça do Município. Não me lembro. Mas realmente, simbolicamente também é uma boa homenagem à senhora que foi uma interveniente improvável, mas que acabou por ter uma enorme influência na Revolução, que mais não fosse para o legado, até o nome acabou por ficar e deu ali algo de emblemático à Revolução, né? Portanto, e cá está, e eu trago aqui um cravo, não tenho lapela, que não tenho lapela, só dizer ao Gonçalo, não sei se sabes, mas a Celeste Queiro, como distribuiu os cravos, também havia cravos brancos. Eu gostei dessa narrativa. O engraçado é, não sei se é por ser a preto e branco ou não, mas a mim não costumo ver cravos vermelhos lá, mas efetivamente. Mas tudo bem, mas sejam brancos, não eram verdes, pois não? Não, porque eu sei. Porque a comunidade LGBT na altura ainda não tinha muita força. A comunidade LGBT na altura ainda não tinha muita força, portanto não distribuíram cravos verdes, né? Agora, felizmente, André Ventura, que é um grande amigo dessa comunidade, vem institucionalizá-los, né? Ou seja, lá está. Quando se faz as coisas só para o show-off e sem a devida preparação e sem a devida investigação, dá calinadas destas como a que André Ventura conseguiu cometer, ou seja, que leva um dos símbolos de uma comunidade que ele todos os dias critica e tenta combater, e ele que leva para a Assembleia da República com um suposto propósito. Como é que a simples cor de uma flor já vai aqui a conversa e cria estas divisões? É uma questão de simbolismo, é que ele tenta criar um simbolismo de algo que já o tinha e que é completamente contrário àquilo que ele defende.
pronto. Tem que ver um bocadinho melhor. Saiba, André Ventura, Isto não chega, e não sou advogado de coisa, bem longe, não é contra essas comunidades. Ricardo, a favor é que eu nunca ouvi. Eu sei que os assessores do partido dele geralmente são mais peritos em eliminar e-mails e assim do que realmente a fazer alguma pesquisa histórica e credível sobre algo. Aliás, credibilidade acho que é uma palavra que não entra propriamente ali naquele espaço. Mas pronto, ficou aqui o ridículo. Ficou o ridículo. Eu não quis falar do discurso de cada um dos intervenientes na Assembleia da República, até porque já dava para outro programa, mas pronto, ali ele expôs o ridículo da parte dele. Mas voltando aqui ao que importa, efetivamente, estamos a falar da Câmara da Guarda e das comemorações do 25 de Abril da Câmara da Guarda, foi efetivamente uma sessão bastante agradável. Eu vi indiferido, não vi em direto, estava a acompanhar, comecei próprio a acompanhar a Assembleia da República, mas pronto, efetivamente demorou se calhar um bocadinho de tempo a mais, algumas pessoas poderiam não ter um grande interesse, mas pronto, teve um momento musical, teve intervenção dos vários níveis dos intervenientes nos órgãos municipais, houve ali intervenções, todas elas tiveram algo de muito interessante, umas mais do que outras, efetivamente, pronto, e efetivamente a intervenção do Sr. Presidente foi cordata. Mas pronto, também acabou por levar ali um exagero ou outro ali na apologia da atividade camarária, mas pronto, compreende-se e desculpa-se, exatamente, compreende-se e desculpa-se na medida também que isto sirva também para fazer um bocadinho de promoção. Estava cá presente o Secretário de Estado das autarquias locais, né? E também... Mas aí, ainda bem que falaste disso, vou fazer aqui uma referência, por acaso ontem o Sr. Presidente da Câmara lançou um desafio ao Sr. Secretário de Estado, designadamente ao nível, portanto, do atraso na entrega das verbas dos fundos comunitários. Mas ele está preocupado com o hotel-turismo. Mas não só ele, como todos os autarcas, independentemente da cor partidária. Quer dizer, se não há aqui um desbloqueio de verbas e se os processos não são mais ágeis, todas as autarquias podem correr o risco de ter aqui um garrote financeiro que depois vai ser muito difícil de superar no futuro. Concordo completamente com isso, mas estragou ali um bocadinho o discurso ao senhor, dessa parte até foi delicado por parte do Presidente da Câmara, porque realmente o Sr. Secretário de Estado o que conseguiu trazer foi portanto, uma mão vazia e outra cheia de nada, que nós trabalhamos tanto que já conseguimos lançar o concurso do hotel turismo. Bem, se isto fosse por conseguir lançar concursos, o PS era recordista a lançar concursos, foi o que o PS, os governos do PS mais fizeram. Eu também sou crítico do meu próprio partido, não estou aqui cegamente a defender nada, mas pronto, quando alguém vem à Guarda e consegue dizer, eu gostava de ver que ele tivesse vindo cá e dizer assim: não se preocupem, já temos aqui a verba para dotação para o próximo orçamento de Estado para o plano de revitalização do Parque da Serra da Estrela, não é? Que o Sr. Presidente da Câmara efetivamente se queixou que, pronto, teve que a Câmara, os autarcas, a tomar a iniciativa e fazer investimento claro, e não quando devia ter sido o Estado como foi prometido a fazê-lo. Gostava que realmente viesse a anunciar uma expansão do Porto Seco, como realmente esperemos que se venha a verificar em breve que seja necessária. Eu gostava de ver era algo realmente, porque vir cá, basicamente ele veio cá enfeitar um bocadinho, para dizer que tivemos uma figura de relevo nacional do governo aqui presente nas nossas comemorações, não é? E nós sabemos que efetivamente entre ministros e secretários de Estados não dá para 10% das câmaras, se calhar dará mais ou menos para 10% das câmaras que há a nível do país, e nós fomos um dos bafejados realmente com a presença de um deles, com o simbolismo da pasta que detém, realmente ser perfeitamente adaptado às autarquias locais. Pronto, agora eu queria aqui fazer também uma referência a algo que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu, e que eu acho muito pertinente para um dia deste, e eu vou até mais longe. Efetivamente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal lançou o apelo à Câmara Municipal para rever o topónimo de José Afonso para uma outra via que não a atual, que é uma via que
tristemente não tem um único número de polícia atribuído, ou seja, não há nenhuma carta que venha a um sítio qualquer para Rua José Afonso número 1 guarda, né? Nem para 1, nem 2, nem 3, nem para número nenhum, porque não há. Portanto, estamos a falar daquela travessa entre a Rua Marquês de Pombal e a Francisco dos Prazeres, ali entre o antigo Banco de Portugal e a Caixa Geral de Depósitos, entre o novo banco e a Caixa Geral de Depósitos, que efetivamente é uma rua que está no centro da cidade, que na altura faria sentido, era uma rua que realmente estava, é uma rua, ok, visível, movimentada, mas pronto, mas realmente se calhar José Afonso merecia mais, mas eu vou ainda mais longe, mais do que a Rua José Afonso, temos outra rua que na Guarda, e essa com um topónimo que já se perde nas calendas a sua data de atribuição, que é a Rua da Liberdade. A Rua da Liberdade é uma pequena rua estreitinha que até devia ter saltado à vista dos intervenientes nas comemorações, porque tiveram lá mesmo ao lado a desterrar uma invocação a Francisco Pinto Balsemão, portanto ali na Rua 31 de Janeiro, no Solar da Santa Luzia, né? E a Rua da Liberdade é essa ruinha ao lado do Solar da Santa Luzia que vai até 31 de Janeiro e a Rua Paiva Conselho, entre o Largo Espírito Santo, ali perto ali um bocadinho onde é que começa um e acaba o outro. Efetivamente, a Rua da Liberdade é uma rua onde neste momento poucos carros lá conseguem passar. Não é lá passa, lá conseguem passar. Tem que ser um carro pequeno porque realmente é muito limitado em largura. É muito eu não. Muito limitado em largura e efetivamente merecíamos sem dúvida uma rua, uma Avenida da Liberdade, uma Alameda, não temos, perdemos a oportunidade de fazer mas uma Avenida da Liberdade realmente, mas também, por favor, não façam o que Álvaro Amaro fez, não é? Que é dar nome a troços de Vissegue, que aí voltamos ao mesmo. Para além das pessoas nem fazerem a mínima ideia, as pessoas vão para a Vissegue, apanhar a Vissegue, não é apanhar a Avenida Almeida Santos ou a Avenida 25 de Abril. Não é? Álvaro Amaro dá o nome a um troço da Vissegue, Rua de Avenida 25 de Abril, e para mim isso é completamente inglório, é pífio, ou seja, parece que é uma coisa até que é muito importante, é uma via importante da cidade, só que a verdade é esta, né? Isto é quase como chamar a Rua Marechal Norton de Matos. Não é aquela rua que vai do Cubo, portanto ali à entrada da Guarda, quem vem da 25 de Abril, não, é da rotunda da Ponte de Pedonal até à rotunda da Mão. Sim. Essa é 25 de Abril. Vai até ao fundo, até à rotunda do Cubo. Do Cristal. Do Cristal, exatamente. Perdão, sim, do Cubo, ok. Isso. Estava a associar o Cubo. Não, do Cristal. Exato, a rotunda que vai para o Alvendre e para o norte do Conselho. Pronto, chega aí, mas tudo bem. Tem casas, tem empresas, é uma entrada da cidade, é uma vista, uma via desafogada, com árvores a nascer. Não tem nada, sinceramente, quem entra por ali só se vê com o GPS ligado no carro é que está na Avenida 25 de Abril. Aliás, agora até é um bocadinho mais conhecida porque a PSP de vez em quando mete lá aqueles radares anunciados e diz, atenção, vai haver radar na Avenida 5 de Abril, e as pessoas perguntam, mas onde é que é? É aquela ali. Pronto. E algumas pessoas assim vão sabendo que se chama Avenida 25 de Abril. Portanto, é assim, a cidade não está a crescer muito, já há muitos anos, sabemos perfeitamente, mas efetivamente arranjem algumas ruas que mereçam, que sejam merecedores realmente deste nome. Eu já nem vou, já nem me adianto a fazer sugestões, mas elas são óbvias e quem quiser pense nelas. A Comissão de Toponímia tem várias pessoas envolvidas e de certeza conseguem descortinar boas vias de comunicação para atribuir estes topónimos. E da minha parte também não vou entrar em mais pormenores, foi efetivamente uma boa sessão, evocou-se o 25 de Abril, à tarde fizeram-se ali umas pequenas inauguraçõezinhas, também já é o costume, já não estamos habituados a inaugurações do grande monta, a TMGs, etc., como há 21 anos atrás, mas efetivamente pronto, foram comemorações que estiveram à altura, penso eu, da importância do dia e da dimensão que o município da Guarda tem. Temos que também nos pôr no nosso lugar. Não é? Daniel? Sim, eu só queria falar ainda, em primeiro lugar, sobre essa estratégia, porque eu acho que é uma estratégia
positiva esta homenagem também a Francisco Pinto Balsemão, porque através desta estratégia, desta homenagem, bastante sentida, e o Ricardo também esteve lá, o próprio filho estava super emocionado, ali um momento que emocionou-se bastante, né, na homenagem que o município que fez ao pai, mas claro que o legado que ele deixou foi esta obra para a Igreja, para o Instituto de São Miguel, mas esta ligação que se está a criar e que se criou e que se foi criando pode ser algo até muito mais além do que aquilo que é só o visível, porque pode-se criar aqui uma rede de contatos, uma rede porque nós sabemos que esta empresa, ou as empresas que eles têm, e a rede de contatos que eles têm para poder trazer coisas para a Guarda pode ser uma estratégia boa. Não acho que seja descabido esta homenagem. Para além de que efetivamente o tempo que passou cá foi um ano, fosse o que fosse. Eu acho que foi uma boa estratégia e merecida esta homenagem, não só a nível nacional, que é uma figura incontornável a nível nacional, mas daquilo que pode trazer estas ligações a nível de empresarial que ainda pode advir aí. E aliás, esta avenida estrategicamente chamada, e o sítio que é a chamada Pinto de Balsemão, acho que pode ser um bom pronúncio, honestamente, do que pode vir por aí. Depois, relativamente à sessão solene, os funcionários e toda a organização estão de parabéns. Foi realmente, como já foi dito, foi uma cerimónia lindíssima. O Colégio de São José, com o conservatório, presenteou-nos com 2 músicas fantásticas também, fazem um trabalho fantástico. Aquilo que mais me surpreendeu, porque já não vou falar do discurso de Sérgio Costa, porque é unânime que foi um discurso bem estruturado, com uma informação bem direcionada, mas aquilo que mais impressionou foi algum discurso mais... Mas o discurso de Sérgio Costa não foi propriamente impressionante, é? Não, eu acho que foi o suficiente para chegar a mensagem de forma para as pessoas e para o Governo também. E acho que isso foi muito importante. Mas aquilo que mais me surpreendeu foi algum discurso mais inflamado, sobretudo da bancada do PSD e do Chega, nomeadamente aqui do nosso amigo Ricardo, porque havia aqui, e nós falamos muito desta união que é importante. É um dia, aliás, o que o Ricardo fez, e peço desculpa, Ricardo, mas tenho que dizer, diz à vontade. O que o Ricardo fez foi uma antecipação do que vem quarta-feira, que é da Assembleia Municipal, foi uma antecipação ao ataque daquilo que não foi feito, daquilo que não se está a fazer, e eu acho que não era o momento, honestamente, eu acho que era um momento de união. Claro que se podia falar ou outro aspecto, só para terminar, mas tu viste? ou outro aspecto, tu viste? É que sinceramente eu ouvi, mas eu não me reconheço nessa... Foi bastante. Olha, não ouvi do Chega estava à espera, naturalmente, mais no sentido que é uma cartilha que vem a nível nacional, foi a replicar no fundo o que o André Ventura vai dizendo. Não foi a única cartilha. Mas relativamente ao Ricardo, eu acho que era o momento, e havendo uma figura do Estado e o Presidente da CCDR, era o momento de pedirmos o que é de direito para a Guarda. Honestamente, este bloqueio que há a nível de verbas, acho que era aí que nós, tanto os partidos, tanto o PS como o PSD, como o Nosso Cidadãos, todos, eu acho que era por aí que deveria cingir-se a cerimónia, ou pelo menos a informação, para mostrar aqui uma união, para poder alavancar... Daniel, curiosamente, desculpa lá, eu agora tenho que entrar aqui em defesa da honra. Quarta-feira já entras em defesa da honra. Não, porque a questão é assim, curiosamente, o discurso que eu fiz foi mesmo esse discurso promotor da União, a dizer que quando se acusa que Daniel, é tudo o que se faz é de fachada, tudo o que está a fazer é de fachada. Daniel, desculpa, não é verdade, não é todo verdade. Custa-me estar-te a dizer isto até aqui aos microfones da rádio, mas então, das duas, ou não ouviste, ou ouviste mal. Porque em momento nenhum eu tentei apocar o que quer que fosse. Aliás, a minha intervenção foi no sentido de todos nós sermos superiores às diferenças e às nossas divisões. Porque a Guarda merece que todos nos unamos em torno daquilo que é um desígnio comum. Queremos que a Guarda cresça. Terminaste assim, as nossas diferenças devem ser complementares para conseguirmos os nossos intentos. Portanto, basicamente foi isso. Agora, não sei que leitura é que fizeste, ou então já tens um raciocínio tão enviesado
enviesado relativamente àquilo que eu digo. Não, isto já me é um criticas pouco, de forma gratuita. isto é um pouco mais vítimas de violência doméstica, é chamar nomes e depois, mas eu gosto muito de ti, por aquilo que tu fizeste. Por aquilo que tu fizeste. E honestamente, o que fizeste não foi dizer o aproveitamento do Porto Seco, o aproveitamento que as obras estão a ser lançadas, foi tudo é tudo uma fachada. Ou seja, e depois disseste isso. Realmente. Olha, nem abri a boca relativamente a isso. Há alguma descoordenação qualquer que eu nem sequer falei nisso. Se calhar estás aí a confundir-te com algum momento anterior, pá. Não. Mas eu vou-te fazer chegar o discurso para poderes ter a oportunidade de ler e de refletir, e depois, se entenderes que me deves pedir desculpa, eu cá aceitarei. Daniel? Ora, acontecimento da semana, Ricardo? Bom, acontecimento da semana, eu tenho aqui dois. O primeiro deles, que tem a ver com, portanto, esta oscilação no preço dos combustíveis, com ligeiras descidas e grandes aumentos. E o seu impacto que tem no combustível da aviação, que, portanto, corre-se o risco de, num futuro muito recente, haver uma falta desse tipo de combustível, o que, de algum modo, tem um impacto direto muito grande no turismo. Ora, sendo Portugal um dos países que mais turistas recebe e grande parte do seu PIB é constituído através deste setor de atividade, portanto, este aumento do preço do combustível da aviação e a sua escassez pode ter um impacto muito significativo naquilo que é a nossa dinâmica económica neste setor de atividade. E por isso a minha preocupação nesta matéria, espero que estejam a ser equacionadas medidas e políticas para, de algum modo, combater ou minimizar esta eventualidade. E depois, a outra chamada, outro destaque que eu tenho, tem a ver com a Assembleia Municipal da próxima quarta-feira. Presumo eu que será uma Assembleia serena, vão apenas 6 pontos de discussão, e os pontos, assim, na minha opinião, mais relevantes têm a ver com a aprovação das contas do ano 2025, tanto da autarquia como da APAL, e também, portanto, os concursos para dirigentes na Câmara da Guarda também irão à análise nessa Assembleia. Portanto, espera-se que seja um momento em que todas as forças políticas pensem no interesse da Guarda e que esgrimam os seus argumentos para daí podermos retirar a melhor mais-valia destes processos. Gonçalo? Luís, eu esta semana sinceramente não vou destacar absolutamente nenhum acontecimento. Não considero que tenha havido realmente nenhum acontecimento a um nível do 25 de Abril. Para além de efetivamente ter sido uma semana bastante vazia de acontecimentos, vamos ser muito sinceros, acho que 2 ou 3 poderiam ser aqui de referência. Não posso dar um destaque desses. Vamos deixar esta semana para o 25 de Abril, vamos refletir sobre o 25 de Abril, vamos fazer chegar os valores de Abril aos nossos jovens e a toda a população em geral, e desejo a todos que realmente tenhamos um futuro mais próspero e brilhante à nossa frente, porque isso realmente é o que deve ficar na retina depois desta semana. Daniel? Eu trago só aqui, também muito rápido, a inauguração da sede de comando subregional da Beira e Serra da Estrela, portanto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Eu acho que é um marco importante e que o município conseguiu avançar também era com dinheiros do PPR, que teimam em não chegar, e se não fosse aqui a Câmara Municipal mais uma vez a avançar, que estávamos sujeitos que isso fosse para outro local, né? E assim o município fez o seu trabalho e bem, e está aí com força e vigor. O Frente a Frente da reposição esta terça-feira, a partir das 2 da tarde, na Rádio Altitude. Só dizer que foi novamente gravado ao domingo. Portanto, nós estamos de regresso na próxima segunda-feira, pelas 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, Gonçalo Amaral, Daniel Lucas. Tenham uma boa semana. Obrigado, igualmente. Obrigado a todos, uma boa semana. Boa semana a todos, obrigado.